É assim, eu tenho filhos, né? Eu tenho 4 filhos, hoje eu tenho um netinho também. Então, assim, pensando na minha família, para que alimentar mar? Se a gente tem condição de produzir diferenciado, melhor, né? E esse foi o propósito que a gente começou o orgânico. Alguma coisa você tem que fazer, né? Oiê, eu sou a Thaís Fernandes e esse é o Direto do Pé, um podcast sobre alimentação e agricultura local na região do sul de Minas e, nesse momento, bem focado em Poços de Caldas e no seu entorno. Essa voz que você ouviu no início do episódio é do José Ricardo Albino, um agricultor que falou com a gente sobre um tema delicado, os orgânicos. Delicado porque para produzir um sistema orgânico, os agricultores e agricultoras precisam tomar uma série de medidas. Só para vocês terem uma ideia, a lei sobre agricultura orgânica, criada lá em 2003, ou seja, 20 anos atrás, fala que para produzir orgânico é preciso sempre que possível usar métodos culturais, biológicos e mecânicos, no lugar de usar materiais sintéticos, além de eliminar o uso de organismos geneticamente modificados e radiações ionizantes e por aí vai. Ou seja, tudo isso passa pela preservação do solo e da biodiversidade local. E dá um baita trabalho. Meu nome é José Ricardo Albino, né? Aqui na Fazenda Cachoeirinha a gente produz café no convencional, né? Eu e meu cunhado Renato. E tem uma horta que hoje é convencional. Convencional entre aspas. A gente continuou fazendo orgânico, só que a gente perdeu o selo por causa de alguns vizinhos, né? Mas continua produzindo hortaliça, folha de modo geral, couve, giro verde, né? Chicória. Folha a gente produz tudo, salsinha, cebolinha, tem umas variedades grandes aí. Que legal, bastante coisa. Qual que é o tamanho da horta que tem aqui? A horta tem 1 hectare. A gente tem banana também, fruta tem banana. Para quem tá ouvindo a gente, assim, essa questão da certificação que você falou, você continua produzindo da mesma forma, mas como é bastante rígido, né, para ter a certificação, sim. Às vezes quem tá em volta, né, no ao redor também impacta. Impacta, né? Foi por isso que a gente teve que escolher uma outra área onde não tem outras atividades, onde a gente pegou a horta, ela é isolada, é um pesqueiro, um restaurante, e não tem plantio de nada lá. E aqui, como os vizinhos convencionais, a gente tem que manter uma distância para poder a gente não perder o selo. Aí como a gente não consegue essa distância, a gente acabou perdendo ele. Faz o mesmo esquema que a gente aprendeu a produzir assim, né? A gente sabe que dá para produzir dessa forma, mas só que o selo a gente não consegue ter mais. A partir do que a gente mudar lá para outra área, a gente retorna o selo de novo. 10 anos plantando. Esse é o tempo que o Zé Ricardo cultiva as hortaliças ali. E dessa década, 9 anos foram com seu trabalho certificado como orgânico. Como você ouviu no caso dele e de outros pequenos agricultores, tudo que acontece em volta da lavoura impacta muito e pode até fazer perder o certificado. Segundo o Ministério da Agricultura, tem 3 formas de fazer parte do Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. Uma delas é com a certificação por auditoria, onde tem uma certificadora pública ou privada credenciada no Ministério. Outra é com o sistema participativo de garantia, onde rola uma responsabilidade coletiva dos membros do sistema, que podem ser produtores, consumidores, técnicos, enfim. E dá ainda para ser através de controle social na venda direta. Essa opção aí vale apenas para agricultura familiar e precisa também de um credenciamento numa organização de controle social. Mas enfim, todas essas formas aí necessitam de um investimento dos agricultores. E a questão que fica é, será que tem valido a pena financeiramente? Então tem bastante forma de se certificar, né? Tem alguns que é claro, né? A gente aí pesa, teve uma época que eu comecei, era o IBD. Eu pagava quase 3 mil reais por ano para poder ter o selo. Por isso que eu falo assim, você tem muita gente que quer orgânico, mas quer te pagar convencional, né? Agora você entrou numa coisa que eu acho importante também a gente falar, né? Porque para você fazer esse trabalho, tem um custo seu. Sim. Né? E aí, como que é o mercado? Poços, infelizmente, né? Vou até te falar a realidade. Poços de Caldas, durante esses 9 anos, a gente não conseguiu fazer, assim, um volume que fala assim, eu vou investir naquilo que eu tô fazendo. A gente vai fazendo, assim, gatinhando. A gente queria ser grande. A gente tem área para ser grande, só que o mercado de poços, ele não te ajuda. Poços de Caldas não te ajuda. Infelizmente, assim, você vai nos grandes, eles querem te espremer em preço, né? O cliente, às vezes, você põe uma taxinha só para poder fazer. Eu fazia entrega no meu carro. Eu comecei a cobrar uma taxa, porque eu rodava a cidade inteira. Frete. É um frete, 10 reais era. É simbólico.
Eu perdi cliente por isso, entendeu? Então, assim, a população, Poços de Caldas, e a maioria dos nossos clientes, sabe quem que era? Pessoas que veio do Rio de Janeiro, veio de São Paulo. Então, pessoas que estavam dentro desse negócio que pega, mas Poços de Caldas mesmo, a mentalidade ainda orgânica é bem engatinhando, bem engatinhando. Falta a gente ter mais debate sobre isso. Sim, o pessoal precisa conhecer mais, eu acho que precisa fazer mais marketing. Eu acho que tem que entrar nas escolas com um programa com as crianças, eu acho que tem que bater ali nas escolas. A gente recebia visita aqui das crianças de escola, que vinha aqui, as crianças entravam na horta aí, pegavam as coisas, andavam, era uma alegria. Só que isso tem que ser lá dentro da cidade, dentro com as professoras, com as diretoras, falando em saúde, né? Mas ainda acho que ela está devagar. E nesse ritmo, como será que fica o contato de quem vive nas cidades com os alimentos? Parece coisa meio que de ficção, né? Mas já tem muita gente que não faz ideia de onde vem a comida que tá na mesa. E mostrando, acho que para as crianças também, como que aquele alimento cresce, né? Isso. Não aparece de repente numa sacolinha no supermercado. As crianças têm essa mentalidade, né? Esse leitinho de caixinha, ele vem da máquina. Né? Elas esquecem que tem uma vaca lá, elas esquecem, elas não sabem. Os Poços ainda tem isso? Você vê a mentalidade das crianças aqui, as perguntas, você fica sempre, puxa, né? Tá, e assim, elas não estão erradas, né? Elas vivem no mundo assim. Então, ela precisa conhecer. E se já tem todo um processo para o alimento crescer, está pronto para o consumo, que muitas vezes a gente nem vê. No caso do cultivo orgânico, esse jeito de enxergar o tempo e o que está em volta da própria produção, parece que tem que ser um pouco maior, um pouco diferente. Thaís, essa pergunta hoje é muito bacana. A gente está no café, na horta, é tranquilo, que a gente já sabe que o mato não é nosso inimigo. No café também. O mato não é nosso inimigo. Quando aparece algum mato ali diferente, porque ele está mostrando que você está fazendo algo de errado no solo. Ele está vindo ali cobrindo aquele solo que você passou herbicida lá e o solo não pode ficar descoberto. O solo é generativo. Ele nasce, ele morre, ele vira esterco, ele nasce, ele morre, e vai virando esterco e vai adubando o próprio solo. Então, quando você vê uma praga, hoje o pessoal fala da voadeira, que é essa foto que eu te falei, do margoso, que são os matos que apareceram no café. Por que apareceu? Porque o uso do herbicida, do agrotóxico, foi muito grande. Então, para facilitar a vida, eu ponho uma bomba nas costas, com 20 litros eu limpo uma área aí, quase zero, assim, 0,3 hectares, rapidinho. Só que aí eu vou matando aqueles matos que são os meus benéficos. E vai sobrando aqueles outros matos que vêm para poder ajudar de novo o solo que o herbicida não mata. Então hoje você tem que começar a trabalhar diferente. Você tem que cuidar do mato. O mato é teu amigo, né? Foi isso que a gente aprendeu no orgânico e depois eu com o Renato, a gente foi um dia de campo da regenerativa. Amamos esse negócio. Que coisa mais linda, porque ele não conheceu isso antes, né? Aí estamos começando, hoje nem compra mato para plantar. Hoje a gente compra semente do mato para fazer aqui, que eles chamam de mix, para favorecer o nosso solo para poder produzir melhor. Legal. Então, assim... E vai mudando, né? Assim, antigamente tinha essa ideia de que tinha que tirar todo o mato nas entrelinhas do café, por exemplo, né? Sim, sim. E depois se entendeu que não. Então eu acho que é um aprendizado constante ser produtor, né? Não para. Todo dia tem algo novo, todo dia tem algo que você está sempre gatinhando. E a natureza vai te mostrando, assim, que você está dando cabeçada e ela está aqui, está te ajudando, Você não está me vendo aqui, sabe aquela história? Eu estou aqui te ajudando e você está lá querendo fazer o contrário dela, né? Mas ainda bem que tem pessoas, né, que vêm mudando. Você vê essa coisa do regenerativo, é coisa antiga. Que antigamente o povo lá antes usava. A gente vem naquela evolução de produzir, que não sei o quê, que isso é bom e produto para tudo hoje, né? O que aconteceu? A gente tá gatinhando, voltando a ser lá atrás. O futuro nosso é voltar lá atrás. A agricultura regenerativa que o Zé Ricardo citou é mesmo uma coisa que vem baseada em preceitos antigos e que vem sendo resgatados. E o que ele falou agora me lembrou muito a frase "futuro é ancestral". O entendimento dos povos originários aqui do Brasil e inclusive o nome do livro de um desses pensadores, o Ailton Krenak. São técnicas que têm tudo a ver com a sabedoria popular, do campo e da floresta, e por que não, de um pouco dos dois. Para manter aí esse futuro de ancestralidade no horizonte, o Zé Ricardo já está planejando um novo local para produzir e reconquistar a certificação,
em um pesqueiro local da cidade. A ideia é voltar quando a gente pegar lá, né, de novo, até aproveitar a clientela do restaurante. Até conversei já com os donos lá, a ideia é essa mesmo. A gente largar uma placa com tudo que está produzindo lá. Tem aquela história da pessoa poder comprar ela mesmo, cortar, sabe? A ideia vai ser mais ou menos isso. Ela entrar na horta, sentir o sistema, eu quero cortar o que eu vou comprar. Ela pode ir lá e colher. A ideia é mais ou menos isso. Aí talvez o grupo esteja voltando aí de novo. Porque vai muita gente lá, né? E aí a pessoa falou, eu vou, qual dia que você entrega? A gente vai programar um dia da semana, a pessoa vai, almoça, e a gente deixa talvez um QR Code, alguma coisa assim. Ela faz a escolha do produto e a gente entrega no dia da semana escolhida. Nossa, vai ficar chique demais isso. Deus abençoe que sim. E se a gente já ouviu um pouco da produção no campo, fica agora a curiosidade sobre como fazer esses alimentos chegarem até o consumidor. Procurando quem fizesse esse trabalho em Poços, eu lembrei de uma parede na região central da cidade, onde eu sempre lia Nhu Orgânicos, e ficava sem entender exatamente. Nhu é uma palavra que vem do tupi e define um tipo de plantação feita pelos indígenas, algo diferente do que a gente entende por agricultura convencional, por exemplo. Em alguns lugares eu também encontrei Nhu traduzido por campo. Mas o fato é que esse termo inspirou o Christian Bressani Brandão, dono desse lugar, que é meio empório, meio feirinha e 100% orgânico, e a pessoa que eu entrevistei para saber como é que é vender esse produto por aqui. O Christian decidiu trabalhar apenas com alimentos que têm certificação de orgânico, justamente para ter essa garantia para os consumidores. Mas ainda que tudo esteja certificado, ele percebe que as pessoas ainda ficam com aquela pulguinha atrás da orelha, sabe? Elas olham uma fruta bonita assim, como é que pode ser orgânica? E afinal, qual que é a cara do orgânico? É um alimento feio, pequeno? É tudo isso que passa pela nossa cabeça? Tem gente que hoje chega ali e fala, nossa, mas olha o tamanho dessa cenoura, não é orgânica. Por quê? Antigamente até as coisas eram muito menores, orgânicas, realmente é mais feio, é menor, é tudo. Mas agora os produtores já estão adaptados, já sabem produzir bem, então agora consegue normal, as coisas são normais, não tem isso de ser menor, claro que tem coisas menores, mas nem tudo vai ser dessa maneira feia, vamos dizer, tudo, né? Eu acho muito interessante quando a pessoa vê um alimento super grandão assim e... Não, como que não tem nada, né? Exatamente. Mas tem, né? Tem o trabalho do agricultor ali durante muitos anos, trabalho na terra, porque o solo ali é muito importante, né? Você ter vida no solo. Isso é muito legal de pensar, né? Assim. Porque também tem alguns tipos de agricultura orgânica, tá? Você vai pegar, vamos dizer, agricultura orgânica convencional, ela é mais próxima da agricultura tradicional ali, que ela vai substituir, tá? Não vai substituir o adubo químico pelo adubo orgânico, em vez de usar um agrotóxico, vai usar uma calda, alguma coisa ali. E tem a agroecológica, que aí você vai fazer dentro de uma agrofloresta, cobertura vegetal nas plantações. Então tem os tipos também de agricultura orgânica, né? Legal. Não é só você falar, não, vai ser orgânico, vai ser sem agrotóxico, mas tem os tipos ali dentro também, não? Não é homogêneo, tem diversidade dentro. Tem diversidade, cada um vai produzir de um jeito. A gente, por exemplo, está subindo a agrofloresta lá, tudo em sistema agroflorestal. Porque aí você tem tudo misturado ali. Então você tem nativa com frutífera, aí vai ter as hortaliças, tudo junto ali. E vai equilibrando melhor do que a gente fazer uma plantação, por exemplo, enorme ali de uma monocultura mais orgânica, né? Essa produção que o Christian está falando é da família dele mesmo. Ele morou muito tempo em São Paulo, mas decidiu voltar para o sul de Minas e produzir. E mais do que isso, comprar e vender de outros pequenos produtores. Nessa caminhada, um outro alicerce é comprar o mais próximo possível, sempre, é claro, que for possível. Morango, verdura, essas coisas tem que estar próximo, né? Porque senão ele não aguenta o transporte, enfim, várias questões. Algumas outras frutas aguentam, batata, essas coisas vão aguentar. Mas a maioria ele não vai aguentar. Tanto que a gente só abre na quarta-feira, porque a gente coleta todas as coisas para fresco toda semana. Mesmo produto que não é tão perecível. A gente prefere ter pouco e vender fresco do que ficar fazendo estoque, aí de repente aquela batata tá lá um mês guardada lá, esperando para ser vendida. Então toda semana a gente renova todo o nosso estoque. Mas você acha que essa conta já acabou? Nem de longe. Tem outro elemento bem importante aqui, a sazonalidade. É o tal do não tá na época, sabe?
Parece às vezes que a sazonalidade é uma vilã, porque tem hora que a gente quer comer uma fruta específica, uma verdura, e não tem. Mas o Christian lembra que tudo isso faz parte de respeitar o tempo das coisas. Cada produto vai ter sua época. Banana você vai ter o ano inteiro, né? Como eu falei. Batata, algumas coisas assim você tem. Mas, por exemplo, cenoura, algumas semanas não tem porque não é falha na produção, mas porque realmente tem colheita, tem o tempo da planta crescer, né? E isso a gente fala muito pro cliente. Alface, da sementinha até você estar comendo aqui, são 3 meses e pouco. Que você espera para uma alface vir. Fala, imagina uma maçã, é 1 ano, entendeu? Para ela estar ali no pé para você colher. Então, essa questão também da velocidade, sei lá, a pessoa vai, pega um sanduíche, come ali, nem pensa no que tem por trás daquilo tudo. Nem muito menos uma alface, né? Que são meses ali para ela desenvolver, que o produtor está olhando 3 meses para aquele pé de alface crescer, né? Então, assim, cada coisa tem o tempo. Então, algumas coisas são produzidas fora também do tempo, mesmo no orgânico. Por exemplo, a alface. A alface, teoricamente, a gente produziria nos meses mais frios. Mas no verão continua a produção. Não vai vir alface bonita, enorme, tamanho diminui, qualidade diminui um pouco, mas continua produzindo. Agora, algumas coisas, tipo cítricos, laranja, mexerica, essas coisas vão vir só na época mesmo. Porque aí você não vai trazer também tão de longe, porque alguns outros lugares vão estar produzindo fora da época daqui, né? Mas você não vai trazer tão de longe, porque de frete, aí vai encarecendo, e não faz muito sentido o orgânico estar nesse frete, né? Todo para esse gasto todo de emissão de carbono, enfim. Ovo, arroz, alho, tomate, banana, produtos locais, todos ali à disposição no centro da cidade, ou até mesmo entregas combinadas por mensagem entre os consumidores e o Empório New. Mas afinal, será que as pessoas veem isso mesmo como uma oportunidade de comer orgânicos? A impressão que dá é que a gente precisa voltar uns passos, sabe? E falar de um termo que chefes e especialistas em alimentação, como a Rita Lobo, de quem eu sou fã, popularizaram. A chamada comida de verdade. Vamos começar de outro ponto. Primeiro que as pessoas não consomem muito alimentos frescos. Tá, vamos voltar então pra coisa de fazer comida em casa. O problema tá antes ali, tá? Não é só do orgânico, eu acho não. Então, porque assim, eu acho que a gente trabalha pelo orgânico, mas também trabalha pela comida feita em casa, comida saudável, fresca, né? Então, isso também é um grande ponto, tá? Tem umas pesquisas que eles mostram quanto que o brasileiro come de fruta e legume. É um número muito baixo, mas muito baixo. Eu não sei falar o número exato, mas eu sei que eu acho que fruta são só 20% dos brasileiros que consomem. E aí você pegar assim, uma fruta, banana tá inclusa, muita gente come banana, mas o resto nada. Então assim, é muito baixo o consumo. Então eu acho que primeiro começa com alimentação saudável, natural ali, né? Não que ela seja orgânica, mas na alimentação natural. Comida de verdade. Comida de verdade. Como diz a Rita Lobo. Como diz a Rita Lobo, exatamente. Neide Rigo, Rita Lobo, tudo. Eu acho que elas trabalham nesse sentido. É uma coisa prática, você vai fazer em casa, é rápido, mas as pessoas também perderam o costume de cozinhar em casa. Sabe? Chega do trabalho, sei lá que horas, não, vou sujar a louça, vou sei lá o quê. Acho que o trabalho com o consumidor é mais conscientizar ele da comida de verdade na casa dele, primeiro. Primeiro ele entender isso, depois ele vai entender realmente o processo por trás do orgânico, eu acho. Mas eu acho que para as pessoas comer de verdade ali, saber que é um alimento fresco, saudável, né? Que não é processado, não tem nada ali que não seja natural. E isso é difícil. Vou te falar um exemplo que assim, parece até coisa, mas hoje em dia as pessoas não querem comprar alface, por exemplo. Tem gente que fala, não, mas eu tenho preguiça de lavar, eu compro aquela no saquinho lavada, pronta. Gente, é lavar uma alface, é deixar ele de molho ali a 15 minutos com a água sanitária e pronto, acabou. Não, eles querem comprar coisa porque não dá tempo de lavar uma alface. Então, aí você imagina, se ela não lava uma alface, como é que ela vai cozinhar uma batata, fazer um molho? Que é coisa simples, mas que demanda um tempo, né? Então, assim, nem a alface as pessoas estão lavando. Que loucura, né? Não tem o tempo. Estamos? Onde estamos, entendeu? Você quer comprar uma coisa já lavada, pronta, pôs no prato e comeu. Aí a gente envolve uma coisa muito maior, né? Que é o estilo de vida atual. É o estilo de vida atual. Não tem qualidade, na verdade. Não tem qualidade alimentar. E aí você se distancia, por exemplo, você vai comprar um negócio, o alfacinho lá picado, com cenoura picada. Você não vê uma cenoura
Você não vê um pé de alface, então você nem sabe como é que é aquilo de verdade, né? Imagina as crianças, né? Que... Mostra um ovo e uma galinha, de repente a criança fala, quê? Vem daí, entendeu? Isso é uma questão. Então, assim, eu acho que tá mais para trás, né, as coisas. Para depois, aí você fala, não, então, já que você consome um tomate, um molho de tomate faz em casa, vai do orgânico para não ter o veneno ali dentro junto, né? Para tentar combater esse distanciamento, a Nil vai expandir seu trabalho na venda e começar a fazer vídeos para explicar o que são aquelas comidas e até como fazê-las na prática. Além disso, a ideia é apresentar tipos diferentes de um mesmo alimento, tipo cenouras brancas ou beterrabas amarelas. Já ouviu falar? Fazer os vídeos até o fim do ano, mas vai começar para explicar algumas coisas também básicas, né? E de produto que, na verdade, não é um produto diferente, ele está sendo resgatado só. Porque, por exemplo, a beterraba, que você viu lá, amarela, rajada, não é que ela começou a existir agora. Ela vem das beterrabas originais, né? As cenouras também coloridas, que são coloridas hoje, mas a laranja, na verdade, é a menos natural, vamos dizer. Tá? A Holanda, que começou a produção da cenoura laranja por causa da cor da bandeira deles, e aí ela espalhou para o mundo laranja, mas a mais comum é a roxa, branca. O que o marketing não faz? O que o marketing não faz? Aí hoje você só vê a cenoura laranja, né? Tanto, por exemplo, os cítricos, a gente recebe muito a laranja diferente. Você vai no supermercado, você vai ver a laranja pera, né? A gente recebe Valência, deixa eu lembrar até os nomes, tem tanto nome delas. Mas são vários tipos de laranja que as pessoas nunca viram. O que a gente faz? Degustação aqui para a pessoa experimentar. E aí começa. Aí eles realmente compram, porque o sabor é diferente, é mais doce, tem as mais ácidas, tem várias nuances ali dentro de várias laranjas, né? E a pera mesmo é a que a gente menos recebe, de orgânico. Interessante. É. Então a gente dá pro pessoal experimentar. Igual, por exemplo, a beterraba. A pessoa não compra, a pessoa não tem muito interesse em comprar coisa diferente. Não sei se não sabe fazer ou... Tem um apego também, né? Porque a gente já conhece. Então a gente dá. A gente põe na cesta junto da pessoa, por exemplo, beterraba, ou põe... O que mais que vem? Tem umas verduras diferentes. Mas hoje em dia o pessoal, quem já vem aí, já vai acostumando. Tanto que a beterraba amarela já é uma coisa que sai bem. A batata doce, as outras cores, sem ser comum, também sai bem agora. Mas o começo, nossa, demora alguns meses ali pro pessoal. A gente manda para eles experimentarem, vamos experimentando. E aí Mas depois... é uma coisa intencional de vocês? Você falou que vem mais as coisas diferentes, às vezes, dos orgânicos do que os mais comuns, assim? Isso já vem dos produtores? Já vem dos produtores. Já vem dos produtores. Tem por trás movimentos de recuperação também. Tipo o milho, né? O milho hoje em dia é muito difícil encontrar o milho sem ser transgênico, sem ser tradicional, milho amarelo, tudo. Então... já existe um movimento no próprio Brasil mesmo de recuperação dessas sementes crioulas, né? Esse resgate histórico só é possível fortalecendo as bases. Para a gente redescobrir os sabores e as possibilidades, antes a gente precisa se conhecer, né? É nisso que apostam os pequenos produtores da região e é o que complementa o sonho do Zé Ricardo. A ideia é essa mesmo. Mas é isso, é trabalho e a gente quer ser, como se fala, o pessoal dá valor naquilo que a gente faz, é reconhecido assim, né? O que é reconhecido? Não é ficar, o Zé Ricardo e o Renato faz, não. A gente quer vender, a gente quer trabalhar, a gente quer viver daquilo. O sonho nosso é assim, eu vivo da minha produção. Espero que esse episódio tenha despertado seu interesse aí por orgânicos e pelo trabalho dessa galera. O Zé Ricardo não é muito de redes sociais, mas vale dizer que ele é cooperado da Agripostos, a cooperativa de agricultura familiar de Poços de Caldas e região. Então dá para conhecer o trabalho deles pelo Instagram @agripocos. Já em Orgânicos fica no centro da cidade, faz entregas e abre toda quarta-feira de manhã. O Insta deles vale muito a pena conhecer e é o @nhu.orgânicos. Segue também a gente nas mídias sociais, claro. @Direto do Pé Podcast. Esse programa é uma criação minha, Thaís Fernandes. Sou eu também que faço todo o corre de produção, entrevista, captação e por aí vai. Você me encontra no Instagram @tha.experimentando. Eu tenho também a mentoria do incrível jornalista Geraldo Nascimento, através do programa Acelerando Negócios Digitais.
A edição, mixagem e masterização são feitas pelo Léo Pac no Lab 3 Studio. Valeuzão por acompanhar e até a próxima!